Graça e paz, espero que o seu coração esteja cheio da graça, da maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. Essa graça que nos alegra, nos enriquece, nos fortalece e nos leva sempre à presença do nosso Deus através das obras de Jesus Cristo. Nós temos estudado o livro de Salmos. Muitos dos salmos foram escritos por Davi, outros são por Esdras, Moisés e também tem alguns salmos que a gente não conhece quem foi o autor. O último salmo que estudamos foi o capítulo 38, que Davi ele identifica ali que ele está sendo disciplinado por Deus, ele tem uma doença terrível na sua vida, e ele identifica aquele problema que ele está enfrentando, essa dificuldade, esse incômodo que ele está tendo, como uma disciplina de Deus, como um castigo de Deus, ao que Deus está trazendo Davi de volta a confiar em Deus. Então Davi ele tem atitudes corretas. Então como ele levou seu coração a corrigir o seu caminho, o seu andar, diante de uma colheita desoladora por causa do seu pecado. Então no versículo que nós vimos lá no capítulo 38, que parece que retrata todo o capítulo, quando Davi fala: minha culpa me sufoca, é um fardo pesado e insuportável. Isto é, o pecado que ele cometeu foi prazeroso, mas ele estava tendo uma colheita, tanto no seu corpo, como na sua mente, no seu espírito, uma colheita desoladora. Então Davi ensina para nós que essa atração que o pecado faz conosco, de nos atrair, por causa que ele vai nos dar momentos, enquanto plantamos, enquanto estamos regando essas sementes, vai trazer muito prazer, mas Davi diz categoricamente que a colheita que vamos ter é muito triste. Como nós falamos nesse salmo, nem todo sofrimento, nem toda enfermidade, nem toda catástrofe, nem toda colheita desoladora provém dos nossos erros. Todos nós, justos e injustos, estamos sujeitos a catástrofes. Mas naquele momento Davi sabia discernir que aquilo que ele estava passando era por causa da disciplina, do castigo de Deus sobre ele, por causa do pecado dele que ele plantou prazerosamente. No capítulo 39 é quase semelhante ao capítulo 38, mas possivelmente já não era por causa do pecado diretamente de Davi. Mas ele, como pecador, como um ser rebelde, como fazendo parte da humanidade, ele entende que essas dificuldades que ele está passando são a maneira de Deus atuar. Então, para Davi, não importa se é Satanás que está fazendo mal contra ele, se é os inimigos que estão fazendo mal contra ele, se é uma enfermidade, se é um desastre natural, não importa. Deus é soberano, Deus cuida de Davi, então ele não se interessa a respeito disso. Ele coloca diante de Deus um pedido, misericórdia, e ele reconhece que Deus está no controle, e por isso ele clama a Deus. E ele então liga o seu coração em 4 aspectos importantes para ele viver e ter reações corretas diante do sofrimento que ele está passando. Então, a tese do capítulo 39 é onde nós podemos ligar o nosso coração. E Davi fala, no versículo 7, o Senhor é a minha única esperança. Ele tinha todos os motivos, talvez, para estar rebelde contra Deus, se rebelar ainda mais contra Deus, murmurar contra Deus, mas ele declara que o Senhor é a única esperança dele, mesmo que Deus, num certo sentido, era o grande responsável por tudo aquilo que ele estava acontecendo, porque mesmo fosse Satanás, inimigos, problemas da natureza, Deus está no controle, Deus é soberano de tudo. Então, ao mesmo tempo que Deus é soberano de tudo, Deus também é o seu redentor, aquele que pode cessar o seu sofrimento e cuidar dele. Vamos ver então a frase que nós vamos ler e vamos pensar nesse salmo de acordo com essa frase. Então o Salmo 39 é uma pergunta que nós vamos fazer. Onde devo ligar o meu coração em momento de catástrofe? Todos nós, numa certa medida, e várias vezes na vida,
vamos passar por catástrofes. Catástrofes são momentos em que tudo está indo bem, tudo está sendo planejado, nós estamos investindo a nossa vida, o nosso tempo, o nosso talento, temos sonhos, temos planos, programação, mas de repente vem um pam, uma grande catástrofe, que para a nossa vida, muda muito. E aquilo que planejamos, que armazenamos para desfrutarmos ou montarmos alguma coisa, muitas vezes é até perdido ou é usada para cobrir e restaurar os prejuízos dessa grande catástrofe. Nós, no nosso caso aqui, como Igreja Ágape no Japão, nós vivemos num país que existem prognósticos de grande catástrofes. E quando olhamos para trás, vemos também quantas catástrofes já aconteceram aqui no Japão. Quantas vidas foram perdidas, quantas famílias foram prejudicadas, quantas estruturas grandes foram destruídas e toda uma sociedade mudou o seu rumo, mudou o seu destino. Além disso, nós sempre temos contato com pessoas, vivemos ao lado de pessoas, e quando essas pessoas começam a testemunhar e nos compartilhar as suas vidas, percebemos que pessoas já passaram grandes catástrofes. Esse ano estamos tendo um tempo de grandes catástrofes por causa da morte de pessoas queridas de forma inesperada, muito rápida. E pessoas ainda com saúde, novas, não no curso natural da vida, de ter uma idade avançada e de morrer, mas são pegas quase de surpresa, né, por causa dessa pandemia. E alguns de nós, e acho que vocês já estão percebendo, né, meu nariz aqui todo cheio de band-aid, é porque recentemente eu recebi uma notícia de que tem um câncer no meu nariz. E já estou providenciando o tratamento, a cirurgia, já fiz uma cirurgia. E é uma coisa que parecia uma coisa tão inofensiva, tão pequena, né, sem poderia não trazer nenhum prejuízo, mas de repente muda o ritmo da vida, né? E a gente fica assim sem certezas do que poderá acontecer daqui para frente, mas temos que seguir em frente. Então, nesses momentos que acontecem essas situações, a pergunta que o Salmo vai responder para nós é: onde eu devo ligar o meu coração em momentos de catástrofes? Mais ou menos um mês atrás, nós tivemos em torno de 10, 11 pessoas que vieram a falecer, que tinham um certo relacionamento muito chegado com membros aqui da nossa Igreja Ágape em Japão. E muitas pessoas ainda estão sofrendo por isso, né? Estão lamentando essas perdas irreparáveis, muitas vezes porque não puderam estar junto, perto, porque essas pessoas moravam nos seus países, e agora estão ajudando essas pessoas a recuperarem, a tomar um ritmo, aqueles que foram afetados, a tomar um ritmo normal da sua vida. Mas essas marcas vão perdurar por muito tempo. Então, nesses momentos, esse salmo vai nos ajudar a responder essa pergunta: onde eu devo ligar, conectar, plugar o meu coração em momentos de catástrofes? Vamos dar uma olhada nesse salmo, a gente vai passar de forma bem rápida, você pode ler depois, você pode estudar mais a fundo depois, e no final a gente tem alguns pensamentos para a gente entender aquilo que a Bíblia fala, que o servo de Deus também passa por catástrofes. Vamos lá então no versículo 1. Em primeiro lugar, Davi fala que nós devemos ligar o nosso coração na verdade. Uma das coisas que esse mundo jaz no maligno, e ao estar ligado ao maligno, ao mal, ele vive em sombras, vive em trevas, vive em engano, vive em ilusões, vive em ficções. Nós somos enganados. O ser humano ele tem uma cega presunção de que ele sabe a verdade e inventa coisas ignorantes e se julga sábio ainda. Então, é muito... E quando nós não estamos ligados na verdade, naquilo que é certo, naquilo que é correto, naquilo que não é ficção, nós alimentamos princípios e ideias. E quando vem a catástrofe, isso se torna uma catástrofe secundária, trazendo grande prejuízo, grande tristeza. E muitas vezes nós caímos
Uma pessoa que tem esses valores falhos, elas caem e não consegue se recuperar. O servo de Deus também cai. Mas como já vimos em outros salmos anteriores, nós vamos cair muitas vezes juntos até com o incrédulo, com aquele que não ama a Deus. Mas o fato de conhecermos a verdade vai ser muito mais fácil e mais rápido nós restaurarmos a nossa estrutura, a nossa vida, a nossa alegria, a nossa paz. Então Davi estava passando por algum problema. Possivelmente talvez era a mesma doença, talvez era o mesmo ambiente, talvez é um conceito um pouco diferente, é uma forma diferente que Davi está falando a respeito do problema que ele tinha no Salmo 38. Mas no versículo 1 ele fala aqui, ele fala que ele teve um momento de reflexão. Essa é uma das coisas que quando a catástrofe vem, é muito difícil para nós pararmos e refletirmos. Normalmente nós já queremos nos defender, acusar, já soltarmos a nossa voz e não temos pelo menos nenhum minuto ou alguns 10 minutos de parar, acalmar o coração diante do susto, diante da tragédia e aquietar o nosso coração. E Davi, ele falou que ele disse comigo, ele falou com ele mesmo, lá no interior dele. Ele fala assim: tomarei cuidado com o que faço e não pecarei no que digo. Então, diante dessa catástrofe, a primeira coisa que Davi fala, ele acordou, a mente dele já alertou ele: não fale nada, não murmure, não blasfeme, não culpe a Deus e não faça nada de forma que venha a pecar. Então Davi fala: tomarei cuidado com o que faço e não pecarei no que vou falar. Eu ficarei calado enquanto o perverso estiver por perto. Isto é, eu não vou falar nada, não vou nem orar, nem perguntar para Deus ao lado do perverso, porque ele não vai entender as minhas palavras. Então eu vou tomar cuidado com o meu testemunho. Deus, ele abre espaço para nós. Nós vemos vários salmos em que homens chegaram diante de Deus e reclamaram, abriram o seu coração, abriram sua tristeza. Mas Davi fala que se o perverso estiver ao nosso lado, isso vai soar como se a gente estivesse rebelde contra Deus. Então Davi ele propõe no seu coração, diante da catástrofe, tomar muito cuidado com o que ele faz, com o que ele fala e ficar calado enquanto o perverso estiver por perto. Então a ideia é: você passou uma catástrofe, vem lá de repente um canal de televisão, coloca um microfone na sua boca para você falar. Calma. Aquieta o seu coração. Pensa bem. Medite. Relembre. Deixe o Espírito Santo trazer à memória aquilo que te pode dar esperança, aquilo que é verdade. Então Davi, ele não quer deixar o seu coração enganoso alimentar a sua mente. Então ele faz com que a mente dele alimente o coração. Ele não quer que os sentimentos dele tomem a iniciativa para ele falar e agir, e principalmente diante de pessoas incrédulas. Mas ele quer que os seus pensamentos pensem corretamente, e aí controlem os pensamentos e ajude os sentimentos dele a serem sentimentos saudáveis e positivos. E ele fala: mas enquanto eu estava em silêncio, nesse período de silêncio que ele ficou, sem falar sequer de coisas boas, ele percebe que a catástrofe foi tão grande que ele, nesse momento de meditação, ele não conseguia nem pensar, nem ser grato a Deus, né? Ele não conseguia lembrar das coisas boas que Deus tinha feito na vida dele. Isso é o grande problema da catástrofe. A catástrofe, ela parece que passa uma borracha na nossa mente sobre tudo aquilo que Deus fez de bom até aquele momento. E quando temos um relacionamento com alguém e não lembramos nada a respeito de bom, esse relacionamento não vale a pena. Então a tendência é nós blasfemarmos e murmurarmos e sermos rebeldes, ingratos contra Deus. Então Davi, ele falou que enquanto ele estava em silêncio, sem falar de coisas boas, ele nem falava, nem agradecia a Deus, a angústia dele cresceu dentro dele. Claro, a catástrofe gera essa angústia, essa dor, essa apreensão. E ele fala: quanto eu mais pensava
mais ardia meu coração. Então, mesmo Davi meditando, dizendo para ele mesmo ter cuidado com as palavras, com aquilo que ele ia fazer, ele ficando calado perto de incrédulos, e ele percebeu que não conseguia falar de coisas boas, nem de coisas boas ali, a mente dele estava confusa. Mesmo ele agindo positivamente, a angústia começou a tomar conta do seu coração, ardia o seu coração, e aí Davi tem algo difícil. Então ele fala: então eu decidi falar. Mas para quem ele falou? Ele falou com Deus. E ele chega para Deus e fala: mostra-me, Senhor, como é breve meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que minha vida é passageira. O que Davi fez aqui, ele ligou o seu coração na verdade. E ele foi até Deus para que Deus mostrasse a verdade a respeito dele. Parece aqui que Davi está tendo uma visão, uma situação, um ambiente que ele está tendo pensamentos de que em breve o que estava acontecendo com ele ia causar a morte dele. Então, o salmo inteiro é uma sensação que Davi está tendo de que daqui a poucos minutos ele vai morrer. Talvez não de velhice, porque todos nós, quando chega uma hora, nós percebemos que já estamos fazendo hora extra. Mas havia uma catástrofe que estava quase pegando a vida de Davi para levar embora, que é a morte. Então Davi, diante dessa verdade, ele não esperneia e ele liga o seu coração na verdade. Ele pede para Deus: mostra-me, Senhor, como é breve meu tempo na terra. Essa é uma verdade a respeito de nós. O nosso tempo na terra é breve. Mostra-me, ó Deus, que meus dias estão contados. Isto é, Deus sabe exatamente qual é o nosso tempo aqui na terra. Está contado. Deus é soberano, tudo está no controle dele. E mostra-me que minha vida é passageira. Ela é rápida. Nós não fomos para viver eternamente. Então, quando acontecem as catástrofes, nós precisamos entender essa verdade. Então, Davi toma providências para não pecar, não dar mau testemunho, mas a catástrofe traz angústia ao seu coração e em vez dele sair desesperado, tentar entender a vida com filosofias, com outros amigos, ele vai até Deus e pede que Deus mostre, faça o coração dele entender as verdades a respeito da existência dele. Quando nós entendemos isso, isso já nos ajuda. Faz com que a gente não fique perdendo tempo tentando lutar, ou blasfemar, ou brigar, mas a gente tente corrigir rapidamente o nosso curso de vida e aproveitarmos cada segundo, cada momento para aquilo que Deus quer que a gente faça, para aquilo que Ele quer que nós sejamos. É interessante olhar para Jesus. Ele teve 3 anos de ministério, mas todos os 4 evangelhos concentram o foco na última semana de Jesus. E se nós depois estudarmos esses 7 dias da vida de Jesus, percebemos que o último dia, desde a noite, aquela ceia com os discípulos, diante das autoridades, diante de Pilatos, indo para a cruz, ali na cruz, você vê que diante da morte, Jesus sabia até exatamente, ele tinha controle até sobre os minutos, e a hora e o minuto que ele ia morrer. Mas em cada desse momento, enquanto as pessoas estavam desperdiçando os seus tempos com as suas loucuras e com as suas tristezas, Jesus estava no controle de toda a situação e não perdeu nenhuma oportunidade. Perdoando, se relacionando com o Pai, dando ministério para João e a sua mãe e dando salvação para uma pessoa que estava morrendo ao seu lado.
Então é isso que Davi quer. Ele quer nos ensinar que em momentos de catástrofe nós temos que voltar a nossa mente para a verdade a respeito de quem nós somos e o que somos. E como a nossa vida é breve, é uma jornada passageira. E nós precisamos que o Senhor sempre nos lembre isso, sempre nos ensine isso, para não desperdiçarmos o nosso tempo. Davi continua no versículo 5 e fala que nós temos que, além de conectarmos, além de ligarmos nosso coração na verdade, nós temos que conectar o nosso coração na realidade. Como gostamos de fugir da realidade. E a catástrofe muitas vezes vai nos ensinar, era até um privilégio, que existe uma realidade, precisamos viver essa realidade. Quanto mais estivermos longe da realidade, quanto mais vivermos pensando de forma divorciada da realidade, mais transtornos, mais ansiedades, mais estresse, mais depressão, mais frustração nós teremos. E a catástrofe, nesse momento de catástrofe, nós precisamos ligar o nosso coração rapidamente na realidade. Olha o que Davi fala no versículo 5. A vida que me desse não é mais longa que alguns palmos da mão. Davi fala, ela é curta, a vida é curta. Nós nascemos, somos amamentados, somos cuidados pelos nossos pais, vamos para a escola, temos um período de adolescência para aprender e sonhar com aquilo que nós vamos fazer, começamos a trabalhar, casamos, temos filhos, alguns chegam a ter netos e morremos. Esse é o ciclo tão rápido, tão acelerado da vida. Então Davi fala, a vida que me desse não é mais longa que alguns palmos. E diante de ti, diante da eternidade de Deus, de quem Deus é, toda a minha existência não passa de um flash, de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. E nós viemos do sopro de Deus. Ele criou uma estátua de barro e soprou vida ali. E a nossa vida agora, na atualidade, nós somos um sopro. Davi então faz um intervalinho, um tempo de meditação. Nós precisamos ligar nosso coração na realidade de quem nós somos. E aí Davi fala, somos apenas sombras que se movem. Estamos aqui, estamos novos, crianças, jovens, adolescentes, jovens, adultos, estamos nos movendo e não conseguimos fixar o nosso viver. Hoje mesmo li uma dessas frases do Facebook que a nossa vida deve ser vivida com intensidade e nós devemos focar, não desperdiçar o nosso tempo, porque o melhor momento é o presente. A própria palavra já diz, é um presente. Então temos que viver de forma ligada o coração na verdade e na realidade. Davi fala, somos apenas sombras que se movem e nossas inquietações não dão em nada. Todos nós vivemos todos os dias inquietos. A inquietação bem planejada são os nossos planejamentos, são os nossos pensamentos, aqui como que vai ser no futuro, o nosso trabalho, a escola, os filhos. Temos que estar sempre planejando, pensando como vou conseguir isso e aquilo. E algumas vezes as inquietações são boas, benéficas, são planejamento para não perdermos dinheiro, para não perdermos recursos e fazermos de uma forma que não estejamos enganados. Outras vezes são pressões que são exercidas sobre nós que nos trazem medo. E com isso nós lutamos, perdemos sono e temos que trabalhar arduamente. E Davi fala, as nossas inquietações no final não dão em nada. É quase aquela ideia que Salomão faz no livro de Eclesiastes. Vaidade, vaidade é tudo vaidade. Isto é, se nós ocupamos o nosso coração concentrando somente nesta vida, no presente, no material, e dispensando Deus, nunca seremos felizes, nunca seremos realizados. Porque todo aquele planejamento um dia acaba. Não significa que não devemos fazer, devemos viver a vida remindo o tempo, tornando ela uma vida produtiva, uma vida com propósito. Mas quando exageramos em sonhar, daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 40 anos, daqui 80 anos quero fazer isso,
Olha, não temos, a nossa vida é um sopro, é uma sombra. E ele fala, acumulamos riquezas sem saber para quem as gastará. Algumas vezes queremos gastar tanta energia, independente de estarmos servindo a Deus, porque queremos ter mais, mas nós não sabemos quem vai gastar isso, ou se uma catástrofe vai destruir tudo isso. Salomão fez essa mesma pergunta no livro de Eclesiastes. Agora, Senhor, o que devo esperar? Então, como fazer a minha vida ser uma vida significativa? Davi fala, és a minha única esperança. Salomão, em Eclesiastes capítulo 12, ele fala, lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Então, ligar o nosso coração nessa realidade, principalmente em momento de catástrofe, nos dá força para nós nos reerguermos e continuarmos a batalhar, porque nós sabemos que a nossa vida é um sopro. Então, se nós ficamos curtindo a catástrofe por muito tempo, focando a nossa vida só na catástrofe, nós estamos perdendo oportunidades que Deus está usando a catástrofe, usando o sofrimento, para nós glorificarmos a Deus. Porque algumas vezes não teremos tanto tempo. Então, daqui 20 anos eu recupero desse problema. Não, atue, sirva a Deus mesmo com os seus problemas, mesmo diante da catástrofe. Então, Davi fala que nós devemos ligar o nosso coração na verdade e na realidade daquilo que nós somos. Mas também, nesse momento da catástrofe, ligarmos é uma grande oportunidade para nós ligarmos o nosso coração na pureza. Algumas vezes o conforto, o bem-estar, a vida tranquila, a vida de sucesso, ela anestesia a nossa mente e o nosso coração de que nós não devemos nos esforçar, esmurrar o nosso corpo e buscar a pureza de coração diante de Deus. Nós nos acostumamos com o bem bom e a catástrofe nos causa um certo choque. E nesse momento de catástrofe até sentimos um pouco de culpa. Será que isso aconteceu porque eu estava em pecado? Essa é uma grande oportunidade para nós avaliarmos, olharmos e vermos quais coisas que talvez não estão sendo agradáveis diante de Deus. Mas também, se não importa se é Satanás, se não é os inimigos, se não é os acidentes naturais, é uma grande oportunidade para nós entendermos que Deus está no controle e se Ele permitiu a catástrofe, Ele quer nos fazer melhor. Ele quer nos enriquecer, Ele quer nos tornar mais parecido com o seu Filho. Ele quer nos fortalecer, Ele nos quer tornar mais perseverantes, mais sábios. Então, o fato de Deus permitir, Ele quer nos purificar. Ele quer remover toda a impureza. E a catástrofe é um bom momento. O sofrimento ele é muito bom nesse sentido. Ele não é bom em si. Não devemos procurar catástrofe, não devemos procurar sofrimento. Mas é uma grande oportunidade para nós clamarmos a Deus e buscarmos sabedoria e Deus nos purificar. Veja o que Davi fala. Livra-me de minha rebeldia e não permitas que os tolos zombem de mim. Então deixa, Senhor, para que eu não tenha problemas de reações contrárias nesse momento de catástrofe, para que eu não haja na minha vida com impureza, com maldade, com maledicência. Então, livra-me de minha rebeldia e não permitas que os tolos zombem do meu testemunho e da minha vida. Estou calado, não direi uma só palavra, pois minha punição vem de ti. Davi não está querendo buscar responsáveis. Ele sabe que Deus está no controle. Se Deus permitir, Deus quer o bem para ele. E ele fala, mas por favor, pare de me castigar, Deus. Está difícil. Se o Senhor puder, tenha misericórdia. Alivia. Os golpes de tua mão me reduzem a nada. Pode ser que eu fiz a vida toda a musculação, que eu seja forte, o sábio, que eu conheça todas as coisas, mas o Senhor, com um pequeno vírus invisível, pode permitir com que eu seja quebrado por inteiro. Quando nos disciplinas por nossos pecados, todos nós pecamos, todos nós carregamos a natureza pecaminosa, pecamos todos os dias.
o Senhor consome como a traça o que nos é mais precioso, o nosso corpo. O ser humano não passa de um sopro. Então Davi fala no versículo 8, livra-me da minha rebeldia. Senhor, nós temos que entender que nós somos criados em Adão e nós nascemos com a natureza pecaminosa e rebelde. Eu creio que todos que estão me ouvindo agora, vão ouvir no futuro ainda, tenham sido iluminados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo venceu a rebeldia do nosso coração e fez brilhar a graça salvadora do Senhor Jesus. Então nós somos salvos, fomos selados pelo Espírito Santo. Jesus deu uma nova natureza para nós. Mas mesmo assim, enquanto nós vivemos, enquanto esse sopro não passa, nós temos a velha natureza, uma natureza rebelde, que está buscando qualquer artifício para expressar a sua indignação contra Deus, a sua rebelião contra Deus. Então, ao mesmo tempo que a catástrofe é algo que Deus permite para produzir um bem em nós, para nos purificar, nos dar sabedoria, nos dar perseverança, a catástrofe pode ser um instrumento na mão da nossa velha natureza para expressar muito mais ainda a sua indignação e a sua rebeldia contra Deus. Então Davi, ele pede para Deus, Senhor, liga o meu coração na pureza, livra-me da minha rebeldia. Não deixe com que ela me domine nesses momentos dessa catástrofe. São 4 áreas que nós temos que ligar, que estar atentos quando vier a catástrofe. É uma grande oportunidade, mas a catástrofe é um perigo muito grande, principalmente para os servos de Deus. Versículo 12. Nós temos que, Davi nos incentiva então a ligar o nosso coração na oração. Deus permite a catástrofe porque Ele é um dos melhores recursos para nós voltarmos o nosso coração a orarmos com Deus. Não aquela oração ritualística, mas aquela oração do filho para com o pai, do filhinho para o papai, daquela conversa aberta, franca, natural, sincera. E Davi fala assim no versículo 12, Pai, ouve minha oração, Senhor. Escuta meus clamores por socorro. Não ignores as minhas lágrimas, pois sou como estrangeiro diante de ti. Um viajante que está só de passagem, isto é, eu não mereço nada, como eram meus antepassados. O Senhor escolheu eles sem eles merecerem nada. Eles foram passageiros, eles foram viajantes, mas o Senhor socorreu e cuidou de cada um. Desvia de mim o teu olhar. É interessante aqui essa expressão de Davi, porque uma das orações de Arão é para que o rosto de Deus brilhasse diante do povo de Israel. E várias vezes nós temos essa expressão de que Deus virou o rosto. O que nós temos a ideia também de Jesus na cruz é que Deus, o Pai, virou o rosto, virou as costas para com Jesus. E quando Deus virava as costas, virava o rosto com a nação de Israel, normalmente a nação de Israel era invadida e atacada. Aqui Davi vai usar a expressão pedindo para Deus virar um pouco o rosto. Isto é quase que fazer vista grossa. Deus, não olha tanto para mim. Ele sentia como se Deus não tirasse o olho dele, que ele, sabe aquela vigilância, aquela perseguição implacável. É isso que Davi está sentindo. Então ele clama, Deus, desvia de mim o olhar, não olha tanto para mim não, vai olhar para outras pessoas. É como se ele estivesse falando assim. Então para que Deus aliviasse um pouquinho. E ele fala assim, para que eu tenha um pouco de alívio, para que eu volte a sorrir antes que eu me vá e deixe de existir. Então Davi fala, Deus, para que eu tenha uns minutinhos aí de alívio, antes que eu venha, então, definitivamente a não fazer parte mais dessa vida. Ele clama. Esse é o coração de Davi.
ele clama por isso. Mas o bonito aqui é que Davi vai até Deus, ele ora. E aí, todo servo de Deus, ele tem uma promessa e uma bênção sobre ele, e que as nossas orações, quando em sinceridade, em nome, com humildade, com clamor aberto, o Espírito Santo vai pegar essa oração e vai traduzir, né, da forma correta, e vai chegar até o Pai como intercessão. Então o próprio Espírito Santo vai interceder por nós, porque nós não sabemos como orar. Mas devemos orar. Eu não sei orar direito. Acho que você também já sentiu isso. Nós oramos em público, nós oramos em casa, mas nós não sabemos, porque nós não temos uma visão clara de tudo aquilo que está acontecendo. Algumas vezes pedimos para Deus fazer algumas coisas, mas sendo que é Deus que está impedindo com que aquilo aconteça para nós. Então, mas mesmo assim, devemos ligar o nosso coração na oração. E não tem algo tão usado por Deus como catástrofes para nós voltarmos e clamarmos urgente diante de Deus. Não esperar, não buscar outro socorro, não buscar outra ajuda antes de conversar com Deus, antes de expor o seu coração, antes de pedir perdão, confessar pecados, mas não fala nunca, mas evitar, tentar barganhar com Deus. Se o senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Não, esquece. Apele para a graça, a misericórdia de Deus, apele pelo amor, pela bondade de Deus. E aí, o que você vai fazer com a libertação, com o socorro, ou não libertação, ou a permanência da catástrofe, o que você vai fazer é por causa do seu coração, se estiver ligado na verdade, na realidade e na oração com Deus. O que nós vimos nesse salmo, então, é a pergunta de que onde devo ligar meu coração em momentos de catástrofe. Davi fala, ligue o seu coração quando você passar por catástrofe a respeito da verdade. Ligue na verdade a respeito de você mesmo, a respeito do que é a vida. Ligue na realidade, como nós funcionamos, como nós vivemos e existimos. Ligue na pureza, isto é, durante a catástrofe, ligue o seu coração, foque o seu coração. Aonde eu preciso melhorar a minha vida de comunhão, de santidade diante de Deus. E ligue na oração. Vá até Deus, converse com Ele, permaneça em contato com Ele. Não desligue a sua mente e seu coração de conversar com Deus nos momentos de catástrofe. Isso nos ajuda, isso glorifica a Deus e faz com que a gente se recupere mais rápido e que a gente use mesmo a catástrofe, mesmo que não saiamos livres da catástrofe. Mas nós vamos glorificar a Deus em cada minuto, porque vamos estar entendendo o que é a nossa vida e que Deus está nos usando naquele momento. Alguns pensamentos muito sérios agora, que recapitulam tudo aquilo que nós falamos. Devemos ter cuidado sobre o que falamos diante de catástrofes, principalmente em murmurar contra o bondoso e soberano Deus. Por que, ó Deus? A pergunta não é essa. Essa não é essa questão. Talvez uma pergunta melhor é para quê? O primeiro impulso do coração incrédulo é atacar o Senhor. O primeiro impulso quando estamos afastados de Deus, quando vem a catástrofe, é atacar a Deus e justificar a postura humana de rebeldia e de incredulidade em relação a Deus. Eu não obedeço a Deus, eu não faço isso. Também, tá vendo? Olha o que ele fez eu passar, olha o que ele está fazendo eu passar. Então, a catástrofe para alguém que está longe de Deus é usar a catástrofe como desculpa, como justificativa por estar vivendo daquele jeito. Agora, o servo de Deus, ele vai se aproximar, vai ligar o coração na verdade, na realidade, na pureza e na oração. Teremos muitas dificuldades quando enfrentarmos catástrofes. Ninguém está imune. Se colocarmos nessa vida, nós vamos ter muitas dificuldades quando enfrentarmos catástrofes. Se colocarmos nessa vida, nessa pequena vida, breve vida, nossa esperança e nossos objetivos finais. Se
o nosso ser só existe para essa vida, quando acontecer uma catástrofe, a catástrofe vai se tornar vai ser muito potencializada e nós teremos muitas dificuldades. Portanto, a vida perderá o sentido quando as circunstâncias são dramáticas. Então, se você lutou a vida toda e já não é tão novinho, já não tem tantas forças, e de repente tudo foi destruído e agora tem um problema sério, uma catástrofe, um complicador da vida, nada vai mais fazer sentido. A vida não vale a pena de ser vivida. Mas para aquele que está com o coração ligado na verdade, na realidade, na pureza e na oração, aquilo vai ser uma grande oportunidade de servir a Deus, mesmo doendo, mesmo sofrendo. Como servos de Deus, podemos esquecer de onde está nosso verdadeiro tesouro. A catástrofe muitas vezes nos cega e apaga um pouco da nossa mente a lembrança de que onde realmente está o nosso tesouro. Paulo em Filipenses ele fala assim: pensai nas coisas que estão no alto, lá está o meu tesouro, e sei quem é poderoso para guardá-lo até o dia final. Ninguém pode roubar esse tesouro que está nos prometido por Deus. Então, como servos de Deus, por mergulharmos tanto nessa vida, algumas vezes podemos esquecer de onde está o nosso tesouro e quanto tempo passaremos na presença do Senhor na pátria celestial. Nós podemos esquecer onde está o nosso tesouro e quanto tempo nós vamos passar na presença de Deus na pátria celestial. Quanto é esse tempo? É simplesmente uma eternidade. Uma eternidade já basta. Para sempre, sem o mal, sem pecado, sem natureza pecaminosa, com todo o potencial que Deus nos criou. Independente das circunstâncias, Deus sempre quer que seus servos levem a Ele suas petições e lhe apresentem com atitude de submissão seus sofrimentos e tristezas. É muito bom pedir oração para outras pessoas, pedir oração para igrejas, você deve fazer isso. Mas no momento da catástrofe, uma das coisas que é colocado pelo inimigo no nosso coração, isto é, peça para que os outros orem, porque você não merece. E algumas vezes a gente pensa que estamos fracos demais, somos indignos diante de Deus, mas o que Deus mais quer é reativar a nossa comunhão com Ele em oração, em harmonia, em unidade com Ele. Orações de outras pessoas são bem-vindas, mas esse momento de, no meio da catástrofe, você reacender ou intensificar a sua comunicação com Deus é o maior desejo de Deus. Mas faz tempo que eu não oro, eu estava em pecado. É por isso mesmo que Deus quer. Por isso que muitas vezes Deus permite a catástrofe, para nós buscarmos nele Ele ser o nosso Redentor novamente, outra vez e eternamente. Jesus, Ele nos disciplina, isto é, Ele sempre vai nos colocar num caminho melhor para nós andarmos. Mesmo que a gente estejamos afastados deles, ou mesmo estando perfeitamente andando no seu caminho, sempre Ele vai querer nos aprimorar cada vez mais. Que salmo, né? Como fala para os nossos dias, falou muito para o meu coração, espero que tenha falado muito ao seu coração também. 4 verdades para nós lembrarmos quando passarmos por sofrimentos, calamidades, catástrofes. Ligue o seu coração na verdade, na realidade, na pureza e na oração. Que Deus te abençoe. Um bom final.